Olá, Mojuba, meus respeitos. Oloie Felipe, é o preto que aqui vos fala. Voltei para trocar mais um papo com vocês aqui, tentar sanar algumas dúvidas, tirar algumas interrogações que rondam a cabeça daqueles que têm interesse, que têm dedicação, que têm amor pelas nossas divindades, aqueles que têm vontade de saber o porquê e o pra quê de cada coisa. Deixar bem claro, antes de tudo, que a gente não está aqui para impor verdade absoluta nenhuma, nem estamos obrigando ninguém a fazerem da forma que a gente pensa, da forma que a gente enxerga ou da forma que a gente pratica. Estamos apenas explanando o nosso ponto de vista, o nosso prisma quanto ao culto e aquilo que a gente pratica aqui em casa, que traz resultado para a nossa vida, traz resultado para a vida daqueles que nos procuram e aqueles que estão com a gente no dia a dia também. Então eu vou pedir para que você, se está interessado, que o assunto hoje também é bom, é um tanto quanto polêmico, né? Vou deixar isso logo bem claro, mas que polêmica para mim não faz diferença, eu estou aqui apenas para explanar a minha visão e não desrespeitar a de ninguém. E respeito totalmente quem pensa diferente da forma que eu penso. Mas vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vem muita coisa boa por aí, então não perde, deixa o sininho ativado para receber as notificações, deixar o seu comentário aí na postagem se você tiver alguma opinião a dar quanto ao assunto que vai ser tratado aqui e compartilhar para os seus amigos, familiares de santo e assim sucessivamente, para que todos eles possam ter um pouco mais de esclarecimento e para que esse canal ganhe uma proporção maior também, que mais pessoas possam chegar a ver tudo que está postado aqui nessa rede social, que deve ajudar muita gente que precisa de explicação. E o papo que a gente vai trocar hoje, ele é bem interessante e ele fala sobre o porquê de algumas casas matrizes não iniciarem mulheres a Exu. Bem, eu acho que o fato não era nem de iniciar mulheres a Exu. Se não me falha a memória, porque eu não estou lendo nada, não costumo ler nada, a pergunta era de por que não se iniciava Exu. Definitivamente nem na cabeça de homem, nem na cabeça de mulheres. Eu vou observar o primeiro ponto aqui, que é a construção do candomblé, que é a reconstrução do culto tradicional iorubá pós-escravatura no Brasil, durante e pós-escravatura no Brasil. A gente sabe muito bem que a Inquisição cristã católica, ela imperou sobre o desejo, a fé, a cultura e a lembrança que o negro trouxe consigo quando veio para o Brasil servir de cachorro para branco. E a gente sabe que nesse meio, vários de nossos deuses foram demonizados, banalizados, marginalizados na boca daqueles que não entendiam patavinas da nossa cultura. A pior parte, ela começa a surgir quando eu lembro que o Manuel Falefá, ele cita que antes da Inquisição, da perseguição, da primeira perseguição e abolição dos cultos afros que houve no Brasil, que começa, ele fala que por volta de 1556, e que há uma certa abolição a partir de 1690, 1700 ali, 1710, há uma certa... acabou definitivamente, eles acabaram com o culto, e ele foi se reestruturando aos poucos. Ele conta que nessa primeira versão, antes da perseguição, existia o culto a Orumilá e Fá, a esse Deus maravilhoso e poderoso que a gente cultua até os dias de hoje. E que o culto de Ifá era ativo aqui no Brasil. Existiam negros e negras que entendiam muito bem dessa cultura, por sinal. Olhando por esse fato, a gente sabe que quem entende de Ifá, quem entende de Odu, quem entende do oráculo do destino que é deixado pelos antigos negros, e a gente sabe muito bem que quem entende disso sabe da importância que Exu tem na vida de um ser humano. Vamos citar aqui um epíteto dessa maravilhosa divindade, que seria Ateleleta, que fala que ele é aquele que senta na cabeça do homem e que não abandona nunca, né? É o criador, é o guia perfeito para a cabeça do ser humano, aquele que consegue revigorar, aquele que consegue extrair a energia benéfica que está dentro do ori de cada ser humano. Tá bom, Felipe, você fala muito bem sobre Exu, explica muito bem sobre ele, mas o que teria a ver essa parada de Exu ser tão bom com ele ser proibido de ser iniciado na cabeça das pessoas?
Isso aí acontece quando a opressão em cima do negro, ela é tão grande, ela é tão intensa, ela é tão agressiva, que o negro começa a ceder a certos costumes do branco para preservar a sua própria cultura. E venhamos e convenhamos que dentre todos os orixás, o mais mal visto, até pelos olhos de certos candomblecistas até hoje, é Exu. É o meu pai Exu, a divindade maravilhosa que mudou a minha vida, que mudou a vida da minha mulher e de muitas outras pessoas que entendem o quão grande é o poder dessa divindade, muito pouco entendida, muito pouco explicada pelas pessoas. Então, quando a gente entende Exu como um guia perfeito, ele começa a ser proibido a partir do momento em que o negro candomblecista ele é obrigado a se tornar católico. E quando a descendência dele acostuma-se por livre e espontânea vontade a acreditar piamente no catolicismo. Como nós já ouvimos muitas sacerdotisas falarem que são beatas, sim, que são católicas apostólicas romanas e que são feitas de santo de candomblé. Então, quando elas acreditam no outro lado, vocês sabem que automaticamente, se elas acreditam em Jesus, elas acreditam em tudo aquilo que os discípulos de Jesus contam, inclusive no diabo, né? Não é à toa que eu cheguei em Salvador e fiquei bem desapontado porque eu penei para encontrar uma estatueta de Exu que não tivesse com um tridente na mão. Então eles passaram quase que a acreditar que Exu era mesmo o mal, que Exu era o diabo. Onde existem livros, né, que retratam falas de antigos, documentos que retratam falas de antigos que dizem que Exu não é uma divindade boa para estar consagrada na cabeça de ninguém, porque Exu não tem estabilidade para dar para as pessoas, porque Exu não tem prosperidade, porque Exu é ladrão, Exu dá e Exu toma, Exu é traiçoeiro. Isso são os antigos que dizem. Hoje em dia, com o tanto de informação que a gente tem, o tanto de documentos e pessoas sábias, maravilhosas, com oris maravilhosos, que esclareceram muita coisa sobre essa divindade, hoje está todo mundo querendo pagar de santo, falando que Exu é necessário. Eu ensino a todos os meus filhos, Babá Felipe, a baterem cabeça e respeitarem Exu, porque Exu é uma divindade altamente necessária para o nosso culto. Agora, né? Depois da explicação. É porque eu entrei no candomblé em 97 e lá Exu já era pintado de diabo. Pelo que eu me lembro, isso é da minha infância. Quando eu cresci, também. Quando eu fiz santo, também. Cheguei na Bahia do mesmo jeito, Exu estava lá com tridente, rabo e chifre. 2 chifres, como Satã. Que não tem, a gente sabe muito bem. Exu tem várias formas de ser representado na cultura iorubá. Com 2 chifres, rabo e tridente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas aí o negro candomblecista antigo, o que é obrigado a acreditar, ele acaba tendo uma certa lavagem cerebral pela convivência intensa com o catolicismo. E aqueles que são seus descendentes acabam se acostumando àquela convivência. E acabam acreditando sim que Exu é o mal, que Exu é o desequilíbrio, que Exu é a traiçoeiragem, que Exu é a mentira, que Exu é o sexo explícito. E não tem nada a ver com isso. A visão é totalmente diferente. A visão é imaginar assim que Exu promove o bem e corrige aqueles que agem de maldade. Exu nunca mentiu, Exu sempre prezou pela verdade. Exu vistoria. Exu é o medidor de mentira e de verdade que existe aqui na Terra para o ser humano, né? Tá sempre vendo, em uma hora todo mundo vai prestar conta daquilo que fez de certo e de errado. Exu não é o fornicador do sexo explícito. Exu é o orixá que representa a majoritariedade masculina quanto à reprodução na Terra. Assim como o Iamiabá, como o Iamiajé, representa a majoritariedade feminina quanto à reprodução e à criação de tudo aquilo que existe no universo. Aí a gente já está citando o Odu Egu, a escuridão que antecede a luz, e Amidudu e Exu que habitavam o vácuo do nada, e assim sucessivamente. Então, como divindades tão importantes, citadas teologicamente, historicamente, mitologicamente, como elas são tão importantes e são proibidas quando o negro passa a acreditar que Exu é o diabo? Quando o próprio candomblecista começa a pintar Exu, imaginar Exu
como o diabo. Até chegarem aqueles que viajaram para a Terra-mãe, foram estudar e entender que não era aquilo, demorou um tempo. E aí todo mundo se acostumou a entender que a palavra Exu significava diabo. Escreve lá no Google, para ver como é que ele traduz, para ver como é que a maioria pensa, o que é que Exu é. E aí surgiu o papo de proibir, mas lá dentro rolava muita coisa. Odete do diabo, né? E a Odete de Exu. Essa mulher, ela foi uma das que foi iniciada a Exu, ó. Na antiga. Djalma de Lalu, poxa, a gente não precisa nem citar seu Djalma, né? Seu Djalma, o Exu ficou na cabeça dele na tora, como diz lá em Pernambuco, ficou a pulso firme. Porque o sacerdote, ele não obedece o jogo. Ele faz o que ele quer, desde aquela época. Imagina hoje. A gente vê os casos que aparecem aí, a gente sabe, né, a que ponto vai. E depois, com o entendimento, foi chegando a evolução, assim como foi com o culto de Logum-Edé, assim como foi com o culto de Efano Oloroquê, assim como foi com a divindade Apaucá, que não chegou no início, né, que está falando aí em outros vídeos antecedentes, a divindade Apaucá que não chegou, tudo foi vindo com a evolução. Vários cultos que não nasceram no candomblé e que foram sendo acoplados. Depois eles criaram vergonha, né? E hoje a gente pode falar aqui, existem ebós de encantamento para se fazer Exu no candomblé. Exu é recolhido numa cabana que tem vários fundamentos. É feito na frente de hogueira, mas é recolhido na cabana, que tem vários fundamentos. Cantigas específicas, Exu tem rituais apurados. Exu tem caminhos dentro do candomblé. Hoje, até um certo tempo atrás era proibido. Algumas casas matrizes ainda não fazem. Eu creio que muitas pela falta do conhecimento da ritualística, outras que bolaram um conhecimento, bolaram uma ritualística para si próprio, outros que conseguiram se entender que tirando do oráculo e obedecendo o que o oráculo e o orixá fala, formularam um módulo de iniciar uma pessoa aquela energia quando se viram na necessidade que não tinha para onde correr daquilo, e hoje Exu é iniciado com naturalidade na cabeça das pessoas. Mesmo algumas casas matrizes dizendo que não iniciam, mas iniciando por baixo do pano. Aí vem aquela história de Awane, vem aquela história de que inicia Choroquê, de que inicia Ogum Megegê, que não é é um Ogum que é disfarçado de Exu, é um Exu que é disfarçado de Ogum, é um Ogum que ri com o canto da boca e que dança agô, arungó, e assim a gente vai vendo que eles vão arrumando um jeitinho, como o brasileiro ele tem um jeitinho pra tudo, né? Então eles vão arrumando um jeitinho de popularizar. Daqui a pouco as pessoas vão até esquecer de que não se iniciava Exu no passado, ou vão lembrar como uma lenda, né? Ah, no passado não se iniciava Exu. Hoje em dia, isso até já é falado, né? Nos dias de hoje, a gente já sabe que isso é falado nos dias de hoje, né? Ah, hoje em dia se inicia assim Exu na cabeça das pessoas. A gente sabe que hoje, mas no passado, no meu tempo, nem se falava. Tem relato aí de Mãe Cantudo ou Poafonjá falando que quando ela veio para o Rio de Janeiro para cuidar da casa aqui, o Exu de seu Djalma, né? Ele chegou lá e dançava aí na sala e cantava, e que ela e a irmã de santo, elas ficaram horrorizadas com a presença de Exu na sala e se trancaram dentro do quarto do Ogum, com medo de Exu. E aí Exu vai lá, elas contam que Exu vai lá e bate na porta e diz: por que vocês estão trancadas aí? Elas falam que porque nós não estamos acostumadas com o Senhor no meio da gente, assim, nós não estamos acostumados com o Senhor dançando e festejando. Por quê? Qual o mal que está em cima dessa divindade que leva essas grandes senhoras, essas grandes alorixás e sacerdotisas do candomblé a entenderem de que não era benéfico ter Exu dançando, cantando e festejando conosco na sala, a ponto delas ficarem horrorizadas, a se trancarem, fugirem da presença de uma divindade? E aí elas mesmas contam que o Exu de seu Djalma falou assim para ela: vocês estão me vendo aqui agora, estão se trancando aí, estão com medo de mim. Mas a Aninha, o Bambochê e os descendentes desse homem, quando me viam aqui e quando vinham tratar de mim, é claro que ele estava falando do Ojubó, né, dos assentamentos e possíveis ritos de iniciações que tenham acontecido que a gente não saiba, né? Mas aí o Exu de Djalma, ele como era o cara que... O Exu de Djalma era o cara que falava a verdade, sabia da vida de todo mundo. Isso é lenda e é contado até os dias de hoje. Tem gente que comprova, a Vila São Lalu tá aí para não deixar ninguém
mentir. E ele disse pra Mãe Cantu que a Aninha e o pessoal, quando vinha, o povo da Bahia, quando vinha pra cá, eles sempre me trataram muito bem, eles sempre me deram honrarias em primeiro lugar. Isso era o Exu de Djalma que dizia, né? Então a gente tem a noção de que os antigos que fundamentaram as primeiras casas, eles tinham uma noção, justamente pelo fato de estarem coligados a Ifá, de terem um conhecimento dos Odus e assim sucessivamente, do amplo conhecimento que eles tinham do culto de Orixá. Eles sabiam da importância de Exu, das virtudes que brotavam da energia Exu e que podiam ser espalhadas para uma terra inteira, para quilômetros de terras onde fosse fundamentado um axé. E é com esse pensamento que a gente fica o porquê não se iniciava. Com certeza pela demonização de Exu aqui no Brasil, pela Inquisição, pela pressão, pela opressão que teve em cima do negro e da cultura do negro, que acabou por muitas vezes aderindo para si o entendimento que o branco tinha das divindades que era dele mesmo. Né? E eu creio que a lei se proíbe e depois vem a libertação. A primeira libertação do culto não é a libertação verdadeira. A verdadeira libertação foi a libertação mental, foi a libertação intelectual. Quando as pessoas pararam para estudar, para entender sobre a divindade, foi que elas viram que realmente Exu, it's not Satan. Exu não é o diabo, Exu não é Satanás. Nós temos que parar para raciocinar o quão bem e o quão necessária é a divindade que é transmissora do axé de nossas divindades para nós, Enians, seres humanos, e a transmissora das súplicas e oferendas de nós, Enians, seres humanos, para as nossas divindades e para o próprio Olodumare. Sem Exu, nós nunca conseguiremos acessar a verdadeira energia, a verdadeira força vital, o verdadeiro axé de nossas divindades. Se ele foi proibido, eu creio que foi proibido por opressão, eu creio que ele foi proibido muitas vezes por falta de entendimento, pelo o que disse minha avó é lei, pronto, sem buscar um entendimento mais amplo daquilo. O entendimento chegou e hoje Exu não é mais tabu, a gente sabe muito bem o quão Exu faz bem para as pessoas e se faz necessário no culto individual de cada um. A gente sabe muito bem o quanto Exu faz bem na cabeça das pessoas pelo fato dele ser Atelé Eledá e pela grande relação que Exu e Ori têm, pelo fato de Ori precisar de Exu, por Exu ser o condutor, por Exu ser o guardião de tudo. Também é ele o verdadeiro guardião de Ori. Acreditem vocês ou não, mas é essa a minha visão, é esse o meu entendimento. E eu deixo mais esse ensinamento para vocês aqui. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostarem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. O Oloye Felipe foi o preto que deixou para vocês aqui o papinho de por que não se inicia Exu nas casas matrizes. Bem, esse é o meu entendimento. Quem tem outro, eu respeito. Só não vai conseguir mudar o meu, porque eu, graças a Exu, estou embasado na verdade. Valeu, pessoal. Beijo. Fui.